Boa tarde, Mayra Mendes falando um videozinho para colocar uma reflexão para vocês. Vamos ver se chega alguém aqui, horário do almoço, um horáriozinho que eu tenho tempo para poder conversar com vocês. É o seguinte: como que eu posso saber se realmente o que eu faço é aquilo que eu amo, é ao sentido da minha vida, né, em termos de trabalho, ou se eu estou usando o trabalho como fuga de alguns dilemas, de alguns conflitos que eu não dou conta e por isso eu acabo jogando toda a minha energia psíquica no trabalho e acabo me perdendo nisso. Como saber disso, né? Primeiro, Guto, um beijo, querido. Quero te visitar. Como saber disso? Isso é um dos problemas mais comuns na contemporaneidade. Por quê? Primeiro que a gente não é treinado para trabalhar as nossas emoções, para gerenciar, reconhecer as nossas emoções. Segundo que o trabalho, ele é extremamente valorizado. Então, é a parte que nos gera identidade, que nos gera sentido. E quando a pessoa acaba sendo workaholic, ela é valorizada muitas vezes pelas pessoas. Então, perceber isso como um sintoma é muito difícil, porque parte não só, né, de uma percepção da pessoa, como também ela só vai perceber isso quando a coisa já degringolou. Então, quais são os riscos, primeiro, de perceber o trabalho, né, de ter o trabalho como uma rota de fuga para as questões pessoais que você não está conseguindo lidar? Primeira coisa, vai ter um momento em que isso não vai se sustentar. Nem o trabalho vai ter mais sentido. Então vai chegar um momento em que você vai estranhamente se perceber indisposto, sem vontade de trabalhar, mais irritado ou questionando, né, o que eu tô fazendo da minha vida, o que eu tô fazendo disso, que trabalho é esse? Uma coisa que me dava tanto prazer, agora não tá me dando mais e eu não sei por quê. Isso é um dos riscos. O outro risco é do corpo começar a falar. Então, alguns sintomas podem aparecer, como dor de cabeça, como taquicardia, falta de ar, né? As emoções, elas podem também se expressar de forma muito individual. Tem gente que se expressa mais pelo sistema digestivo, né? Então dá diarreia, ou dá incômodo, enjoo, dá vômito. Outras pessoas, elas acabam expressando corporalmente mais pela cabeça, da enxaqueca. Outras pessoas começam a expressar mais pelas dores no corpo, né? A dor, ela caminha no meu corpo e eu não sei o que é. Aí a pessoa vai e procura vários profissionais, vários especialistas, mas o último que ela procura é o psiquiatra e o psicólogo. Porque um desses riscos é o corpo acabar, né, querendo se comunicar. Eu sempre digo para os meus pacientes que sintoma, né, olhando para a simbologia da palavra, sim, toma para você, toma para sua consciência aquilo que você não quer ver. Então, ter um trabalho como uma rota de fuga e não como um sentido em si na sua vida, apenas como uma rota de fuga para você não ver coisas que estão te maltratando ou coisas do passado que você não conseguiu lidar, traz muitas consequências, ok? A outra consequência é de você acabar trazendo uma vida vazia, porque o trabalho, ele preenche, você tá lá super concentrado, fazendo um monte de coisa no trabalho, mas você sempre volta para algum lugar. Você volta para casa para ver seu marido, sua esposa, volta para casa para seus filhos, volta para casa para sua mãe, casa da sua mãe, casa do seu pai, casa do avô, do avó. E aí é no momento
em que você se sente mal, em que você quer fugir daquilo ali, é o momento em que te dá insônia, é o momento que te dá inquietação, agitação, e você não sabe de onde é no momento em que você vai ter que enxergar a tua vida para além do que você está fazendo ali. E isso costuma acontecer quando o paciente chega no nosso setting terapêutico, normalmente essa rota de fuga, ela não está mais funcionando, seja por uma demissão, seja por conflitos do trabalho, seja porque por alguma situação ela foi impedida de trabalhar, ou seja, o que era mecanismo de defesa, né, ela usou o trabalho como muleta, isso não está mais funcionando, seja por uma doença que incapacitou, por uma licença médica ou por alguma questão da família ou da vida íntima que ela realmente não conseguiu mais ignorar. Não dava mais para usar o trabalho como uma rota de fuga. Então, né, por conta dessas situações, a pessoa acaba realmente sendo convidada, né, sendo cooptada, assim, para olhar para isso e não dá mais para usar o trabalho apenas como uma muleta, né? O tema de hoje, Aline, é aquela enquete que eu mandei. Como saber se o trabalho ele está sendo algo de fato prazeroso, dentro de um sentido de vida, ou apenas como fuga, como rota de fuga para suas questões que você não está conseguindo lidar, para as questões que você está querendo esconder e por isso você ocupa todos os seus horários para trabalhar, com a desculpa de que precisa ter estabilidade financeira, com a desculpa de que precisa realmente ter mais produtividade, ou porque você precisa ser capaz de alcançar novos rumos. Então eu já ouvi muito de paciente, né, que galga, já não tem mais nada, né, assim, para conquistar. Eu digo, já conquistou tudo o que planejou. E aí chegou lá em cima e falou, e agora? O que eu faço da minha vida? Realmente, qual é o sentido dessa existência, né? Então, o propósito de vida, o sentido de vida, gente, ele não pode estar ali no que você faz, porque o que você faz pode acabar não existindo mais. Então, quando a gente olha para cuidados paliativos, né, quando olha para uma doença terminal, ou quando você olha para o desemprego, ou quando você olha até para as férias, tem gente que não consegue conviver com as férias, né? Então a gente precisa entender que o nosso sentido de vida, ele tem que estar para além do que a gente faz. O que a gente faz não pode significar, né, a gente. Por isso que na aposentadoria, né, a gente tem uma prevalência enorme de depressão, ansiedade, inclusive de suicídio de idosos, principalmente de homens. Por quê? Porque ao longo de toda a vida a pessoa não pensou realmente nesse sentido de vida, ela só pensou que ela era um profissional e o ser profissional era que dava o sentido para a vida toda dela. Quando ela se viu, né, retirada desse fazer, dessa prática, dessa identidade, não tinha mais nada. Havia um esvaziamento de sentido. E aí, o custo, né, a gente estava falando de custo, o custo é de acabar passando o tempo e aí você depois, quando olha, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Para onde, né, eu também acabei desenvolvendo ou não, quais foram as ligações, as conexões que eu fiz com as pessoas, quais são meus outros papéis sociais, né, se eu não consigo mais trabalhar nesse lugar, nessa instituição, para onde que eu vou, né, realmente... Qual é o meu sentido da vida e a minha missão, que não fala sobre um cargo ou uma função, fala sobre valores, fala sobre o que é importante, fala sobre como você quer ser lembrado quando você morrer, quando você partir desse plano.
Então, esse é um outro ponto que eu quero falar em alguma live, no momento em que você se vê no desejo de mudar de carreira, né? Como fazer isso? Porque isso é uma possibilidade. Hoje em dia, as coisas elas são muito mais mutáveis, né? Elas são muito mais flexíveis e existem muito mais oportunidades do que 50 anos atrás. Então isso não só traz pra gente uma liberdade de ir, vir, ser, fazer, ter, mas também acaba trazendo uma incerteza, né? Uma insegurança de, ok, mas se eu tomar essa decisão, quais são, né, os prejuízos, quais são as perdas que eu vou ter e quais são os ganhos. Então isso precisa estar muito claro, e isso vai estar claro quando você tem clareza sobre você, sobre realmente qual é o sentido de vida. E eu tive a oportunidade, um grande presente de Deus, de dar aula de cuidados paliativos, né, na Marta Falcão, na pós-graduação de cuidados paliativos. Eu super recomendo para os profissionais de saúde, para os profissionais da área. E a gente pode falar um pouquinho disso, né? Realmente, o que você faz no seu dia que você pode entender, né, que essa vida vale a pena hoje. A gente vive tanto no futuro que a gente quer, o futuro que a gente teme, a gente vive tanto no passado que a gente não dá conta de entender, de resolver, de perdoar, ou a gente né, fica num passado de que a gente deveria ter sido ou ter feito alguma coisa. Às vezes a gente vive até numa fantasia, né, numa expectativa inócua, sem sentido, de viver algo ou do nosso parceiro ou a nossa parceira ser uma pessoa que a gente né, não vê, a pessoa ela não é, né, assim, mas a gente vive numa expectativa desenfreada e totalmente inútil de realmente mudar uma pessoa, que a gente não valoriza o hoje, as pequenas coisas, o que te dá sentido para acordar hoje. E independente do que você faça, essa é uma grande questão, porque isso transcende isso, o sentido, né? Ele transcende o fazer, ele transcende a atividade em si, porque isso faz com que a gente mesmo, né, sabendo que a gente não controla o futuro, sabendo que a gente não controla as situações da vida, e que há dor na vida sim, que há emoções negativas sim, mas qual vai ser o sentido de vivê-las, viver os desafios que estão na contramão do que você planeja? Como é que você vai dar sentido para isso? E quando a gente entende isso, a coisa fica muito mais leve, não fica tão pesado, porque a gente não tá num padrão, numa régua irreal de não aceitação, né? Eu tenho algumas lembranças de pacientes que também isso daria uma outra live, mas eu tenho lembranças de alguns pacientes que falam: doutora, você tá me pedindo mesmo para aceitar a ansiedade, para aceitar que esses sintomas horrorosos, eu não vou aceitar que eu sou ansiosa, eu não vou aceitar que eu tô triste, eu não vou aceitar que eu tenho esse problema. E quanto mais você não aceita o que está ali por alguma intenção inconsciente, por alguma intenção de ser e de existir, você não só acaba aumentando o mal-estar, como também você acaba negando uma parte de si. Então eu convido vocês para realmente se conhecerem, entenderem, né, quais são as partes aí de dentro que querem pulsar e que realmente falam sobre vocês, e como é que vocês estão vivendo essas partes que está para além do que você faz. Entendam que a vida, ela é um palco,
E a gente coloca vários elementos no palco, várias cores, a gente coloca vários tons, mas isso é dinâmico e que a gente possa preencher isso de um monte de coisa. E o trabalho tem que ser um dos personagens, né? Tem que ser um desses tons que a gente traz na vida, mas não pode ser o palco em si, porque o palco ele é muito maior do que isso. Não é, como a gente ouve isso, eu não aceito essa doença, eu não aceito esse problema, eu não aceito ser assim, e aí isso causa muito mais sofrimento psicológico. Então o processo de aceitação, ele não fala sobre uma concordância de que realmente é ótimo viver com ansiedade ou com depressão, mas isso fala sobre um processo de compaixão, de acolhimento de algo que já existe e que fala sobre toda a tua história de vida, que fala sobre você e fala sobre como a tua mente ela tá querendo te dizer, junto com as emoções, um monte de coisa que às vezes, possivelmente, você tá querendo ignorar. Tá bem, gente? Então, vamos lá, vamos ser mais. Se vocês tiverem alguma duvidazinha sobre isso, tá? Podem mandar pra mim no inbox. Fico completamente à disposição de vocês. E eu adoro essa interação, vocês sabem disso. Ok? Então, um grande beijo e vamos ser mais.